Hi everyone, mais um vídeo aqui, eu sou o Igor do Bora Viajar Araújo em parceria com a Australia Channel. A gente está fazendo uma série sobre vários tipos de empregos que são comuns para brasileiros aqui na Austrália. Essa foi uma temporada que a gente já gravou. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo para vocês irem assistir esses vídeos. Nessa série, nessa segunda temporada, a gente vai trazer alguns empregos um pouco mais fora daquilo que é o nosso primeiro emprego, a nossa base assim que chega aqui na Austrália. Tô aqui com a Fernanda, que é psicóloga aqui na Austrália, ela vai contar um pouco da história dela, como que ela começou. Então, se você tem interesse em saber como é trabalhar como psicólogo aqui na Austrália, fica comigo até o final do vídeo. Bom, Fernanda, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter aceitado o convite, falar um pouco sobre a sua experiência como psicóloga. A gente está aqui no escritório da Australia Channel em Brisbane, mas a Fernanda tem um escritório para atender, né? Porém, está fechado hoje, né? Não bateu os horários, mas ela vai contar um pouco aqui como foi a experiência dela. E, Fernanda, a primeira coisa que eu quero perguntar é se esse foi o seu primeiro emprego aqui na Austrália, há quanto tempo você está aqui? Então, eu tô aqui fazem 13 anos, já faz um bom tempinho. Quando eu cheguei na Austrália, o meu primeiro trabalho foi como babá. Como a maioria dos brasileiros. Né? Exatamente. Eu cheguei em Sydney, eu trabalhei lá como babá e eu vim para Brisbane e eu continuei trabalhando como babá. Eu achava que eu era um pouco... não tinha as habilidades necessárias para trabalhar como um hospitality, que eu achava que eu ia deixar cair as travessas. Você já era psicóloga no Brasil? Já, eu vim com acho que 1 ou 2 anos de formada para a Austrália. Já vim aceita no meu mestrado aqui. Mas aí eu comecei como babá, primeiro acho que 1 ano e meio trabalhando com isso. E depois desse primeiro ano, eu comecei a dar aula na faculdade, como tutora. Legal. Já tinha o inglês, então, do Brasil? Já tinha inglês do Brasil. Você dava aula do quê em faculdade? Então, na faculdade eu estava dando aula de psicologia mesmo. Tá. Introdução à psicologia na época e comunicação. Sim. Por incrível que pareça. E na época você teve que validar o seu diploma para entrar nessa área? Isso uma boa pergunta, na verdade, porque quando o mestrado que eu entrei aqui, que é o mestrado de pesquisa, eu não precisava validar o meu diploma na época. Tá? Para fazer esse diploma eu não precisava. Mas eu comecei a validação eu precisava mostrar, mas eu não precisava equivaler ao aqui, é um processo um pouquinho diferente. Eu comecei esse processo de ter a minha qualificação analisada durante o mestrado. Certo. Aí você estudou, então, fez um mestrado de pesquisa, né? Isso, foi. Eu fiz um mestrado de pesquisa. Enquanto você dava aula? Isso, Então, a minha história, assim, eu acho que é interessante porque mostra, talvez, o que acontece quando os planos vão mudando, né? Quando a gente chega aqui, os planos vão mudando. Porque eu cheguei aqui para fazer o mestrado de pesquisa porque era o similar com o que a gente tem no Brasil. Então, a minha ideia na época era voltar para o Brasil. Quando eu decidi que eu queria ficar, eu vi que, na verdade, o mestrado de pesquisa não me dava a possibilidade de trabalhar aqui. Um visto posteriormente. Certo. E o visto, exatamente. Então, para eu ter a minha qualificação como psicóloga aqui, o mestrado de pesquisa não era o caminho. Tá. Então, eu comecei a olhar, porque assim, aqui na Austrália, para você trabalhar como psicólogo, que é diferente do Brasil, no Brasil a gente tem a graduação e a gente sai com a carteirinha pronta para trabalhar. Aqui não, você termina a graduação de psicologia e você não pode trabalhar como psicólogo. Ah, não? Não, você tem que fazer um mestrado, que eles chamam de mestrado coursework. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que, na verdade, a minha qualificação não era suficiente para conseguir o meu diploma, para conseguir o meu registro aqui. Então, o que eu fiz, na época eu vi qual eram as minhas possibilidades, eu vi que que o mestrado coursework eu não conseguia pagar na época. É muito caro. É muito caro. Então eu vi a possibilidade de fazer em outro lugar, então eu consegui uma bolsa para fazer o mestrado na Europa. E aí eu fiz o mestrado que era o equivalente ao aqui. Certo. E aí foi esse o caminho que eu consegui. Você estudou na Europa por quanto tempo? 2 anos. Tá, então 13 anos você chegou aqui, 2 anos na Europa e voltou pra cá direto. Por isso que assim, a minha história é um pouquinho, vamos dizer assim, diferente, assim, porque teve
esse período. E hoje você está aqui em Brisbane, você atende no seu próprio escritório? Isso, eu atendo em 2 localidades aqui em Brisbane, uma no centro da cidade e uma um pouco mais nos subúrbios, né, para atender públicos com necessidades diferentes. E atendo online também, que foi uma coisa que a gente começou na pandemia. Sim, muito forte, né? Então atendo até pessoas brasileiras ou não que estão na Austrália, mas não estão necessariamente em Brisbane. Isso é uma coisa nova. E esse escritório é seu ou você trabalha para uma empresa? Então, eu já trabalhei para uma clínica que eu era contractor, que a gente fala, né? Mas agora eu tenho a minha própria empresa e eu trabalho dentro de um escritório, vamos dizer assim, que a gente aluga salas, né? Tem... Várias empresas usam a mesma sala em dias diferentes, coisas do tipo, né? E deixa eu te perguntar, quando você trabalhou para essa empresa, uma clínica, né? Uma clínica. Você lembra mais ou menos quanto tempo faz e quanto mais ou menos um psicólogo ganhava sendo um subcontractor? Subcontractor, assim, a gente não ganhava... Também era um pouco parecido com a clínica que eu trabalho, né? Em termos assim, a gente não tinha um salário, só que a gente não tinha gastos, né? De aluguel. Só ia lá e atendia e ia embora. Tá. Mas aí que nessas clínicas o que eles fazem, eles ficam com uma percentagem de quanto você ganha. Todo ano tem um aumento, né? Aumento, né? Os Medicare, né, que é o sistema de saúde daqui, eles aumentam quanto eles cobrem também, então todo ano tem uma mudança, então eu não lembro quanto que estava na época. Mas em hoje em dia, você tem uma noção mais ou menos de quanto que recebe um psicólogo? Então, a gente, por hora, um psicólogo tem diferenças aqui, né? Eu sou uma psicóloga generalista, como eles falam, tem generalista e tem um clínico. Eu ia te perguntar isso. E aí são duas hourly rates diferentes, né? A do psicólogo geral é entre 165 por hora a uns 185. Tá. E o do psicólogo clínico é por volta de 200 a 220 por hora. Tá? A coisa, assim, por isso que assim, é um pouco difícil dizer, ganha tanto por ano, porque a gente tem... vários custos, né? Tem custos e... Isso você tá falando sozinha com a sua própria empresa, né? Isso, Ainda tem os custos de aluguel, Tem custo de aluguel, assim, pra ser psicólogo na Austrália, né? A gente tem o aluguel que tem que pagar e a gente tem seguro também. Assim como acho que o pessoal que trabalha com... acho até clínica também aqui, né? Tem alguns seguros. Tem, pra todo tipo de trabalho tem seguro, Então a gente tem um seguro que... E é caro. Né, considerando o risco, como o nosso risco é maior. Ainda mais pra vocês, exatamente. Nosso seguro é caro e a gente tem que pagar também um registro anual com a Health Association, né, que a gente tem que pagar todo ano. E a gente também tem uma obrigação de estudo e supervisão por ano. Tá? Que também é pago, então isso acaba também comendo do nosso salário. Todo ano a gente tem que provar que a gente fez tantas horas de estudo e tantas horas de supervisão por ano. Tipo uma associação, né, que tem todo esse controle. Tem um controle bem grande da gente enquanto psicólogo. Até uma curiosidade, eu no momento recebi uma cartinha do Health Practitioner aqui que eu tenho que provar todas as coisas que eu tenho falado, que eu tenho feito. É normal, é aleatório. Mas supervisão mesmo, né? Aqui é bem controlado. Então, assim, outra coisa também que é bom pensar, como psicólogo, a gente não trabalha a gente não tem 40 horas de clientes, né? A gente tem um tempo de cliente e outro tempo de fazer as nossas anotações, o nosso estudo, a supervisão, toda a parte de administração que a gente tem que fazer também. Então, por isso que assim, é um pouco difícil dizer exatamente quantas horas. Porque quanto a gente ganha por ano, mas assim, é uma profissão bem remunerada. Sim. É uma profissão que tem muito respeito aqui na Austrália, a gente... Tá em alta, né? Tem muita gente procurando psicólogos em todo mundo, né? Sim. Você atende pessoal que fala inglês, português, os dois? Ou é mais forte para um, para outro? Então, assim... Quando eu tava na clínica, né, era exclusivamente inglês, mas agora eu tenho bastante brasileiros,
eu tenho alguns clientes que vieram da clínica, que são australianos, ingleses, já atendi bastante imigrantes até de forma geral, que não necessariamente são brasileiros. Sim, sim. Mas hoje eu vou dizer que uns 70% são brasileiros. Tá. Legal. Porque a questão da língua, né? Por mais que a gente... Não só língua, é uma questão cultural também, que é um pouco diferente. Sim. Eu, se eu fosse procurar um psicólogo, ia querer que fosse brasileiro, com certeza. É difícil de falar de rotina, né? Você não fica no escritório das 8 às 5, é bem... É diferente, não é, né? Porque quando assim, a parte de administrativa não tem rotina, porque eu tenho que ligar, assim, coisas que talvez as pessoas, né, não imaginam, eu tenho que ligar para o seguro de saúde, se dá problema... no reembolso de alguém, eu tenho que... Né? Você trabalha sozinha? Trabalho sozinha, então... Tem que fazer tudo. Toda a parte financeira, né? Toda a parte de mídias sociais. Isso. E a gente tem... Porque uma diferença do Brasil para a Austrália é que aqui o governo paga um pedaço desses 165 que eu falei, o governo cobre para os australianos ou para quem já tem cidadania, cobre uma parte, e o seguro de saúde também cobre uma parte. Certo. Então, uma grande parte do que eu faço é manejar para ver se os clientes receberam, processar os rebates dos clientes, que a gente chama. Então, tem uma grande parte que eu fico fazendo isso. Administrativo, né? Controlar minha agenda, colocar todo mundo ali no sistema, que acaba tomando um tempo. Mas a parte de consultório, que são 3 dias que eu atendo, na verdade, Você atende 3 dias por semana? Isso, 3 dias por semana, e os outros dias eu faço essas partes burocráticas, que é o que eu normalmente estaria fazendo hoje, mas não tem muita graça me filmar no meu computador ali, botando... Também não dá pra filmar você atendendo. Também não dá pra filmar eu atendendo. Então, assim, são umas coisas, assim, que a diferença de trabalhar na clínica, que eu falei que eu trabalhava antes, com agora, é um pouco, assim, engraçado, eu trabalho com pessoas, mas é um pouco solitário, porque eu abro o meu escritório, preparo todo mundo para receber cliente, mas a gente não tem uma hora para tomar um café com um colega. Conversar, né? Não, mas, assim, a rotina é essa, eu chego, preparo o espaço para receber os clientes, né? Ligo tudo que precisa ser ligado, deixo a salinha pronta. Você tem ideia de quantos clientes você tem mais ou menos por semana? Ou por dia? Assim, por dia, a gente não recomenda atender mais que 6 pessoas, assim, 6, 7 no máximo. É 1 hora. 1 hora, 50 a 1 hora. Pra você também ter um tempo, né, de arrumar as coisas. Sim, não, também é muita informação, né? Como é que aguenta? Por isso que eu digo assim, 6 no máximo, às vezes a pessoa com um pouco mais de experiência consegue dar conta emocionalmente de atender 7. Começo de carreira a gente não recomenda começar com 6, né? Imagino. Porque a gente demora assim, um tempinho pra se preparar para a próxima pessoa. Então, assim, 6 pessoas por dia no máximo, pra talvez até ter um breakzinho no meio, depende de como você organizar a tua agenda. Então, por isso que é um pouco diferente, assim, de outros trabalhos, porque a hora de trabalho a gente tem que estar no nosso melhor. Sim, né? Com certeza. Então, não dá pra colocar, vou atender 10 pessoas hoje. Você não dá 10 pessoas, você não tá dando a mesma qualidade que você deu na primeira pessoa. Então, isso que é um pouco de diferente. São 3 dias por semana que eu faço isso e o resto é burocracia. Legal. Acho que é isso. Acho que finalizamos. Muito obrigado pela sua presença, por compartilhar isso com a gente. Para quem quer saber, para quem quer trabalhar como psicólogo aqui na Austrália, é mais ou menos essa a história dela. Acredito que hoje em dia não seja tão diferente. Não. De novo, tem que consultar agente de imigração. Num resumo, vai ter que estar formado em psicologia, chegar aqui tem que estudar alguma outra coisa, né? Inglês tem que ter muito. O inglês vamos dizer assim, acho que é o que pega mais, porque você tem que passar nas bandas mais altas. Tem que ter uma nota bem boa no IELTS ali, né? Pra conseguir estudar, pra aí sim trabalhar como psicólogo aqui na Austrália e fazer todos os registros e tudo mais. Porém, ganha muito bem. Então, pra quem é da área e quer ficar aqui na Austrália trabalhando com isso, vai ficar milionário, hein? Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, um prazer. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Vem pra Channel.